Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Secretária de Fazenda afirma na Câmara do Rio que o orçamento da Prefeitura para o ano que vem deve aumentar em quase 4 bilhões de reais. Além do aumento com a arrecadação, ela disse ainda que a pasta vem concentrando esforços para contrair empréstimos e convênios com o governo federal. A Comissão de Finanças da Câmara também ouve o chefe da Casa Civil, pasta que tem o maior orçamento da cidade. A expectativa dessas autoridades econômicas é que a partir de 2018 até 2020 a gente entre num ascendente de crescimento de 2,5% ano. E o jornal A Voz da Favela é homenageado com a maior condecoração da Câmara Municipal. Esse jornal ele vem iluminar algo que querem esconder para debaixo do tapete. Essa quinta-feira foi mais um dia de audiências públicas na Câmara Municipal sobre o orçamento da Prefeitura para 2018. A secretária de Fazenda fez uma previsão otimista. Afirmou que as verbas orçamentárias devem crescer quase 4 bilhões de reais no próximo ano. Com uma previsão orçamentária de 29 bilhões de reais, a Secretaria de Fazenda fez uma prestação de contas da pasta para os próximos 4 anos. A expectativa da Prefeitura é de um aumento no orçamento no valor de cerca de 3,8 bilhões de reais, que virão da arrecadação do Imposto sobre Serviços, o ISS, e de 300 milhões de reais arrecadados através da cobrança do IPTU. Existe uma expectativa de aumento da arrecadação tanto IPTU quanto ISS. Quando lançou o IPTU foi aprovada uma planta de valores, que não era atualizada há 20 anos, já vai ter o efeito escalonado, 50% desse aumento vai para o ano que vem, então da ordem de 300 milhões de reais, mais um esforço de melhoria na cobrança, parte da Fazenda. O ISS, o aumento do ISS está relacionado à melhoria de expectativa econômica, da desenvolvimento econômico, então o PIB ano que vem está projetado para 2,5%, esse ano não chega a 1%, é 0,5%. Fruto disso e de algumas leis que foram aprovadas agora em outubro com relacionado à cadeia de petróleo, que deve atrair empresas e aumentar o faturamento desse tributo. Durante toda a audiência, a secretária demonstrou otimismo com o orçamento para o próximo ano. Além do aumento com a arrecadação, ela disse ainda que a pasta vem concentrando esforços para contrair empréstimos e convênios com o governo federal. O governo do Estado do Rio finalmente conseguiu um empréstimo com o governo federal, com bancos, para poder regularizar a situação no pagamento dos servidores. Isso tem a reestruturação das finanças do Estado, certamente terá reflexo no município, seja via o aumento da arrecadação de ICMS, como ISS. O parlamentar Paulo Pinheiro cobrou o pagamento do salário dos profissionais da saúde. Há uma matéria hoje nos jornais dizendo que o Poder Executivo afirma que pagou o que deve para as OS. Não é verdade, secretário. O cidadão que trabalha nas OS, tem 30 mil servidores da saúde, eles não recebem o salário. Não recebem por quê? Porque não receberam. O governo diz que pagou. Quem está mentindo? Vereadores ainda cobraram mais transparência na aplicação do orçamento para os próximos 4 anos. Senhora secretária, vendo aqui os números que a senhora apresenta hoje, a gente vê que operações de crédito, alienação de bens, receita patrimonial, tudo isso está em queda. E que receitas como impostos e IPTU, já na página seguinte, estão em alta. Isso poderia querer demonstrar um menor endividamento da Prefeitura para o próximo ano? Com relação às operações de crédito, esse ano elas tiveram uma baixa realização e ano que vem terão uma realização maior, fruto desses empréstimos e operações já contratadas, Você teve o exemplo da Transbrasil. Gostaria de entender, porque isso que não ficou claro para mim, no momento de dificuldade econômica que nós estamos vivendo, uma previsão de arrecadação similar à do ano de 2017, sendo que os últimos 2 anos é em queda crescente, Essa série de leis que foram aprovadas, que vão permitir que setores específicos venham para o Rio e nós possamos o que não estavam faturando, vão passar a faturar. Existe também uma expectativa real de melhoria no cenário econômico, uma vez que o relatório Focus é de 2,5% de PIB, em 2017 vai fechar próximo a 0,5%. E existe também outro fato concreto com relação ao Estado do Rio. O Estado do Rio
recebeu o empréstimo, está fechando o empréstimo de 2,9 bilhões de reais, regulariza a sua situação, só seu pagamento de folha, se não me engano, é da casa de 3 bilhões de reais por mês. Para o ano que vem, espera-se, de fato, uma mudança aí uma mudança. Seguro otimista. Ela, não, nem otimista, nem conservador, é um cenário base. O maior orçamento da cidade é o da Casa Civil. São mais de 8 bilhões de reais. O representante da pasta também foi ouvido pela Comissão de Finanças. Só que a apresentação não agradou os vereadores. Pela primeira vez, um representante da Casa Civil foi chamado para uma audiência pública na Câmara. Ailton Cardoso da Silva, chefe de gabinete da Secretaria, explicou que sua pasta administra 25 unidades orçamentárias, entre elas Conlurb, Prev Rio, Funprev, Rio Urb, Rio Tur e Rio Centro. O orçamento total da Casa Civil é de 8 bilhões e 500 milhões de reais, o maior da cidade, representando 28,28% do orçamento global da Prefeitura. Segundo Ailton, não é suficiente para suprir a demanda, mas ele está otimista. O meu otimismo vem da leitura que faço dos indicadores econômicos, né? Nós tivemos um grande problema em 2015 e 2016, que redundou num déficit de 7,4% do nosso PIB, né, no Produto Interno Bruto. Agora nós já vamos fechar o ano de 2017 com 0,48% positivo e a expectativa dessas autoridades econômicas é que a partir de 2018 até 2020 a gente entre num ascendente de crescimento de 2,5% ano. Rubens Teixeira da Silva, diretor-presidente da Conlurb, disse que o objetivo da instituição é fazer do Rio de Janeiro a cidade mais limpa da América Latina e referência mundial em gestão de resíduos sólidos até 2018, de forma sustentável. Apresentou a previsão orçamentária do órgão para 2018, R$ 1.911.258.000. O presidente do Instituto de Previdência e Assistência do município explicou que administra 3 unidades orçamentárias, com um total de 5 bilhões de reais. O Prev Rio, o Fundo de Previdência e o Fundo de Assistência, que cuida dos planos de saúde dos servidores. Diz que o Prev Rio só tem uma fonte de receita, que é a taxa de administração, e da necessidade de ter uma fonte própria. O vereador Cláudio Castro se disse decepcionado com as apresentações, pois esperava discussões sobre políticas importantes para a cidade, como, por exemplo, para pessoas com deficiência. Muito repetitivo, principalmente na fala do presidente da Conlurb, muito repetitivo, sem metas definidas, sem nada. Viemos aqui hoje e assistimos na prática a leitura de um PPA muito pouco esclarecedor. Eu, sinceramente, na minha fala não há nenhuma pergunta, porque eu não consegui sequer formular uma pergunta aqui pelo baixíssimo nível de conteúdo dessa audiência hoje e saio daqui extremamente entristecido. Outros vereadores também saíram da audiência com muitos questionamentos. Diante da insatisfação, a comissão resolveu que na próxima semana fará reuniões com cada uma das secretarias para estabelecer metas e prioridades para o orçamento de 2018, com a participação do Tribunal de Contas e dos vereadores. A comissão teve que criar uma nova etapa, que também é uma novidade, nunca existiu isso, porque as apresentações foram confusas, não foram precisas no estabelecimento de metas e muito menos de prioridades. Nós estamos bastante preocupados porque há uma redução na arrecadação e nós precisamos estabelecer o orçamento da saúde, o orçamento da educação, enfim, de investimentos importantes que não podem ser deixados de fazer, de fora do orçamento. Então, nós estabelecemos uma nova etapa que acontecerá a partir da semana que vem, quando traremos novamente os secretários para discussão com a Comissão de Orçamento e aí estabelecendo as prioridades de cada uma das secretarias. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta quinta-feira. Audiência pública discute novo Código de Obras. Criação de frente parlamentar de valorização de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é tema de debate público. E por iniciativa do vereador Carlos Caiado, Câmara entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao advogado Wagner Azevedo Coy. Você confere agora o que foi destaque na sessão do Legislativo Carioca dessa quinta-feira.
Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares rejeitaram vários vetos do Poder Executivo aos projetos de lei apresentados pelo Legislativo. Entre eles, foi rejeitado o veto ao projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que institui o programa de salvaguarda, fomento e incentivo ao samba carioca. Nós estamos felizes, porque o veto sendo rejeitado, agora a Câmara vai promulgar a lei que faz a salvaguarda, o incentivo e fomento ao samba carioca. Essa lei que os sambistas do Rio de Janeiro tanto desejavam, sambistas construíram e que querem apelidá-la de Lei Gamarra, que é um jovem sambista de 37 anos que essa semana, de maneira inesperada, nos deixou. Então, é com muita alegria que eu recebi hoje aqui na Câmara, né, o apoio dos vereadores para derrubar o veto que o prefeito Crivella deu a esse projeto de lei. Durante a sessão, o vereador Leonel Brizola apresentou a informação que os serviços do BRT no corredor Transoeste entre Campo Grande e Santa Cruz serão suspensos. É um transporte público essencial para aquela região. A alegação do consórcio privado que entrou no Ministério Público alegando manutenção de altos custos e sem um diálogo com a Prefeitura, dizer que vai encerrar o transporte é, na minha opinião, um escárnio. Nesse sentido, a proposta que nós faríamos aqui seria que a Prefeitura encampasse esse consórcio da Transoeste. Já o vereador Tarcísio Mota, membro da CPI dos ônibus, informou que o presidente do consórcio Santa Cruz foi convocado para prestar esclarecimentos na CPI. Nós convocamos o presidente do consórcio Santa Cruz para vir depor na CPI na próxima terça-feira. Então, diante, inclusive, dessa notícia de que eles vão abandonar o corredor Transoeste, ele precisa estar aqui se explicando. Porque os dados que nós temos até agora são de que essas empresas lucraram milhões, bilhões ao longo dos últimos anos e que agora estão argumentando, estão querendo deixar a população à mercê de não ter ônibus por conta de alguns atos de passageiros que entram sem pagar, estações, vidros quebrados, que não justificam, né, o fato deles pararem de operar um sistema que atende a maioria da população carioca. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que fixa normas para a nomeação do cargo de administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista no âmbito do município. Agora o projeto foi aprovado, vai à sanção a veto do prefeito. É um projeto importante que foi aprovado aqui nesta casa, porque impede a politização, o aparelho da máquina pública nas sociedades de economias mistas, nas empresas públicas. E eu tenho certeza que com esta lei vai garantir que sejam pessoas que tenham competência e vai melhorar a eficiência e a qualidade do serviço público, uma vez que vai acabar com o aparelhamento político dentro das sociedades de economia mista, dentro de empresas públicas. Uma homenagem ao jornalismo comunitário. O jornal A Voz da Favela recebeu a mais importante comenda da Câmara do Rio, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. O veículo se destaca por dar visibilidade às coisas positivas que se passam dentro de uma comunidade. O sonho que eu estou perseguindo é que um dia a gente consiga democratizar a informação de maneira que a gente consiga ter em cada favela do mundo alguém conectado, falando da sua realidade e a gente possa fazer uma troca de informações, criando uma grande rede que seja inclusive, que ajude a diminuir a pobreza mundial. Foi pensando assim que André Fernandes criou em 2001 a Agência de Notícias da Favela. O sonho aumentou e em 2009 foi a vez do jornal A Voz da Favela. A gente criou o jornal A Voz da Favela em 2009, tivemos muita dificuldade para continuar em frente com ele, obviamente, um jornal impresso, todos aí estão tendo dificuldades hoje em dia, mas de uns tempos para cá a gente começou a trabalhar de uma maneira mais específica e mais profissional com publicidade e o jornal hoje está com tiragem de 50 mil exemplares todos os meses. De acordo com um estudo do Observatório de Favelas, em todo o país já são mais de 120 veículos de comunicação comunitária. O objetivo é o mesmo, dar visibilidade ao que se passa dentro de uma comunidade. Esse jornal ele vem iluminar algo que querem esconder para debaixo do tapete, né? Os invisíveis, não, são aqui, ó. A realidade é essa, há solução e há caminho, e o caminho é um desses. Ah, que beleza!
Ser qualificar um jovem para o trabalho, né? Emancipar, dar qualidade e informar. A gente precisa nos informar. O Chacrinha dizia, quem não se comunica, se trumbica. Um bom exemplo é o jornal A Voz das Comunidades. Criado em 2005, ele foi o único veículo a mostrar em tempo real a ocupação que a Polícia Militar fez no Morro do Alemão em 2010. Foi também através das mídias sociais que a grande imprensa e a população ficou sabendo da morte da estudante Maria Eduarda no Acari, quando estava dentro da escola que estudava. O tempo inteiro as pessoas associam a favela a coisas ruins, a violência, né? E a gente tenta sempre ter exercer esse papel de enaltecer o que a favela tem de bom, que é a cultura, que são os hábitos, que é a união das pessoas, que são esse senso de comunidade que não existe muitas vezes no asfalto. A grande mídia só fala, né, que a favela é um lugar onde falta tudo, né? E a gente sabe que favela é potência. É a grande coisa que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro nos nossos veículos, com os nossos colaboradores, é que eles percebam o que existe de precioso ali dentro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!